Meus caros, tudo bem? Eu sei que a condição da gente hoje está um tanto quanto difícil, não só nós aqui no Brasil, mas também o resto do mundo, né, com essa pandemia desse novo coronavírus. E por isso teremos que mudar um pouco a metodologia de ensino da gente. Eu vou fazer alguns vídeos, algumas aulas, vídeos, né, algumas vídeo-aulas, vamos dizer assim, para vocês, sobre os assuntos que nós iríamos desenvolver em sala de aula nesses próximos dias. Isso serve para todas as minhas turmas, né, de Constitucional 2, de Constitucional 3, de Direito Eleitoral e também o pessoal de Processo Constitucional. Tá? Espero que todo mundo esteja bem. Tá? Então vamos começar essa jornada nova, esse ciclo novo, né? Lembrando que a gente só mudou, na verdade, o estilo. Saímos da aula presencial para essa aula através de vídeo. Eu não acho o ideal, eu gosto muito, né, de estar em contato com vocês, mas em virtude do problema isso agora é impossível. Lembra que eu encaminhei para vocês por e-mail os estudos dirigidos, vocês estudem aqueles assuntos que eu coloquei ali daquela forma, usando aquela bibliografia, aquele material, mas a complementação disso, eu acho que é interessante para todo mundo, será feita aqui através desses vídeos que eu vou divulgar no meu canal no YouTube. Especificamente o nome do canal é Revisão com o professor Maurício Souza. Cadastrem-se, entrem quando vocês tiverem, quando tiver um vídeo novo, vocês vão receber o aviso e vão ouvir, escutar, assistir o que for essas aulas, tá? Esse primeiro vídeo a gente vai desenvolver na parte de organização do Estado, especificamente para falar da Federação Brasileira. E não tem como falar da Federação Brasileira sem falar das suas 4 entidades federativas, que foram determinadas desde a Constituição de 88, né, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Lembrando que nem sempre foi assim, né, desde o advento da Proclamação da República, quando os Estados nasceram com o fim da monarquia e deixando o Brasil de ser o Estado unitário, passando a ser uma federação, as províncias que existiam no período monárquico passaram a ser Estados-membros e, portanto, passaram a ter autonomia, o que até então não tinham, já que não eram entidades federativas, eram apenas divisões territoriais. Né? Então, com o advento da proclamação da República, passamos a ter aqui no Brasil também a forma de Estado chamada de federação, compondo essa federação apenas 2 das 4 entidades federativas que nós conhecemos, que são os Estados e a União. Bem, todas as constituições posteriores mantiveram essa estrutura com 2 entidades, mas a Constituição de 88 resolveu alçar a condição, ao status de entidade federativa, o Distrito Federal e os municípios também. Existe muita discussão acerca disso, muita gente se contrapõe, muita gente questiona, muita gente critica, mas o fato é que o artigo 18 é claro, e lá diz especificamente que o Brasil tem essas 4 entidades federativas. Bem, dando continuidade ao que a gente viu em sala de aula, e todo mundo do Constitucional 2 viu, a União, alguns viram também esse vídeo esse assunto que a gente vai desenvolver hoje aqui, são os Estados-membros, outros viram pela metade, mas é interessante que a gente exponha para complementar esse assunto para quem não viu todo e serve inclusive de revisão para quem já viu. Bem, os Estados, portanto, nascem nesse período de proclamação da República, passando a ter autonomia. Essa é uma característica importantíssima de qualquer entidade federativa. Não existe entidade federativa nem federação sem autonomia. Tá? E essa autonomia aqui no Brasil, dos Estados-membros, é comprovada através de 4 capacidades. Capacidade de auto-organização, capacidade de autogoverno, capacidade de auto-administração e capacidade de auto-legislação. Vamos falar especificamente de cada uma delas. A primeira, a capacidade de auto-organização, se refere ao fato de que as constituições estaduais foram criadas pelo próprio Estado através das suas assembleias legislativas, ou seja, dos seus deputados estaduais, que foram os constituintes estaduais naquele período no pós-Constituição Federal de 88. A Constituição de 88 estabelecia no seu artigo 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o ADCT, que as assembleias estaduais ficariam incumbidas do prazo máximo de 1 ano de criar suas próprias constituições, as constituições estaduais. Todas o fizeram, e a da Bahia especificamente, no nosso caso, foi promulgada em 5
de outubro de 1989, portanto, prazo máximo aí de 1 ano, contado da promulgação da Constituição Federal. Isso aconteceu por uma questão apenas de ficar com uma data específica mais interessante para enquadrar a Constituição, porque a Constituição do Estado da Bahia já estava pronta há mais tempo. Bem, essa capacidade de auto-organização tem esse nome exatamente porque a Constituição, ao ser criada pelo próprio Estado, isso mostra a sua autonomia, não é o governo federal, não é o Poder Legislativo Federal, não é a União que cria a Constituição Estadual, é ele próprio. E essa palavra organização, porque a gente está aí diante da norma que vai trazer a organização básica da estrutura estadual. Por isso que o nome é capacidade de ela própria, se organizar. Bem, no que tange também a essas capacidades, nós temos a capacidade de autogoverno. Essa capacidade, especificamente, se refere à capacidade que os estados têm de ter seus próprios poderes, ter suas próprias autoridades, ter suas próprias eleições, independentemente do poder central. E isso acontece aqui no Brasil, a Constituição Federal é clara nesse sentido. Quando a gente se fala em ter as próprias autoridades e poderes, a gente pode comprovar isso, por exemplo, com o artigo 27, quando diz lá o artigo 27 da Constituição Federal que nós teremos deputados estaduais nas Assembleias Legislativas. Isso mostra que a gente tem um poder legislativo próprio, através dos deputados estaduais, que são eleitos em uma eleição própria para eles. Então o poder legislativo estadual existe. E temos também, segundo o artigo 28, a eleição para governador e vice-governador. Isso mostra também que nós temos poder executivo próprio, com a eleição própria do chefe do executivo, que é o governador, no caso do Estado. Além desses dois poderes, nós temos também nos estados, e aí o artigo que menciona isso é um artigo mais adiante na Constituição, o artigo 92, que diz lá como se estrutura o Poder Judiciário no Brasil, e no inciso 7º, lá diz claramente que existem tribunais e juízes nos estados, é o nosso caso aí na discussão, o Distrito Federal e territórios, embora territórios na prática hoje no Brasil não existam mais. Então nós temos Poder Judiciário também nos Estados-membros, o que demonstra que nós temos os três poderes e nós temos as autoridades e as eleições para esses poderes. Lembrando, o Poder Judiciário não tem eleição, mas nós temos as autoridades próprias, constituídas pela própria prática do Estado. Então isso demonstra mais uma vez a autonomia. A terceira capacidade trazida aí para os estados é a capacidade de autoadministração. Isso quer dizer que o Estado só precisa observar o que a Constituição Federal impõe a ele, no caso das repartições de competências, para ele poder fazer o quê? Criar seus próprios serviços públicos e seus órgãos. Não é a União que vai criar serviço público ou órgão para o Estado. O Estado faz isso por ele só, observando apenas a competência daquilo que ele pode ou não pode fazer em relação a isso. Então isso demonstra também autonomia. A quarta e última autonomia, a gente já desenvolveu com bastante profundidade quando falamos da repartição de competências aqui no Brasil, é a capacidade de autolegislação. O que é que diz essa capacidade? Que é o próprio Estado, através de suas autoridades e poderes, que cria suas leis. Não é a União que vai criar lei para o Estado. É o Estado ele próprio, através principalmente da Assembleia Legislativa, dos deputados estaduais, que vão criar que vai criar essas leis estaduais. Lembrando também que não é só o Poder Legislativo que cria a lei, o Poder Executivo e o Poder Judiciário também o fazem, mas claro, a função principal de fazer isso é do Poder Legislativo. Se nós temos as nossas próprias leis criadas pelos nossos próprios poderes e autoridades, a gente tem também a autonomia nesse sentido. Então, aí está a prova cabal de que os estados têm autonomia, porque eles detêm essas quatro capacidades, de auto-organização, de autogoverno, de auto-administração e de auto-legislação. Ainda se referindo a esse tema, que são os Estados-membros, nós temos os bens dos Estados. A gente falou sobre os bens da União em aula passada, vimos que o artigo 20 trazia esses bens, alguns deles, os mais importantes talvez, mas o artigo 26 é que traz aí a questão dos bens dos Estados-membros. O que é que diz esse artigo? Praticamente, de maneira geral, para não ficar aqui se prendendo a isso, diz que tudo que não for particular de município ou da União será do Estado-membro. Por exemplo, se a gente está diante de um rio ou de uma lagoa que não se enquadra como bem da União, como a gente viu no artigo 20, Estados, é sempre uma questão remanescente. Tá certo? Então, depois de ter uma lidinha no artigo, dei uma lidinha no artigo 26.
Ainda com referência aos Estados-membros, a Constituição possibilita que novos estados sejam criados aqui no Brasil. Essa criação estadual se dá com referência ao artigo 18, no seu parágrafo 3º. E lá são trazidos dois pré-requisitos imprescindíveis para a criação de um estado novo. Que requisitos são esses? Consulta plebiscitária, um plebiscito, com a população interessada, e lei complementar do Congresso Nacional. Nós tivemos, há poucos anos, uma tentativa de criação de mais 2 municípios, dividindo aí o estado do Pará. Iriam ser criados o estado de Tapajós e de Carajás. Chegou a ter um plebiscito, mas a população interessada, que foi a população de todo o estado do Pará, não aceitou essa divisão e não aprovou no plebiscito essa divisão. Portanto, o estado do Pará continua igual, ainda bem, né? Aqui vai uma crítica apenas a isso. Lembrando que se mais 2 estados fossem criados, a gente ia ter aí 6 senadores ainda mais no Congresso Nacional para nos dar despesa. Então, como crítica, eu entendo que a criação de novos estados aí ia gerar mais despesa para nós, porque seriam criados mais cargos de senadores, obrigatoriamente. Né? Então, isso não aconteceu, ainda bem. Bem, então, fez-se um plebiscito, não foi aprovado. Se esse plebiscito tivesse sido aprovado, a criação efetiva do Estado se daria através de lei complementar do Congresso Nacional. Essa lei iria, de fato, criar o Estado e estabelecer como seria o processo de transição até ele conseguir efetivamente ele conseguir se manter sozinho, sem a ajuda de ninguém, já que no início ia se parar para fazer a estruturação dele. Bem, então não esqueça. Criar novo Estado é possível com plebiscito e com lei complementar do Congresso Nacional. Para encerrar esse assunto, que se refere aos Estados-membros, nós temos no artigo 25, parágrafo 3º, também uma questão importante a ser comentada. Que questão efetiva é essa? O artigo 25, parágrafo 3º, fala de 3 figuras territoriais e funcionais que são provavelmente conhecido de vocês: as regiões metropolitanas, as micro-regiões e os aglomerados urbanos ou as aglomerações urbanas. Servem para quê essas figuras? Basicamente servem para facilitar a vida dos munícipes, ou seja, das pessoas que vivem nos municípios que a compõem. No que tange a essas figuras, seriam o que exatamente? Serviços públicos em comum, construção, reformas de infraestrutura, de estrada, que fossem comuns e servissem a vários municípios ao mesmo tempo. Esse é o propósito dessas figuras. E por que ter 3 figuras e não uma só com esse mesmo propósito? Porque elas se estruturam de maneira diferente. Qual é a diferença entre elas? A região metropolitana, que é a conhecida, pelo menos a mais conhecida de todos, imagino eu, ela, na verdade, se caracteriza por ser composta por municípios limítrofes. Que é isso? Município que tem linha divisória, que tem fronteira, que sejam fronteiriços. Essa fronteira, essa linha divisória, tem que ter uma continuidade urbana, ou seja, você tem que passar de um município para o outro num pedaço, num setor urbanístico ainda, sem você conseguir identificar direito se você está saindo, se você saiu ou não e entrou no outro, gera essa confusão. E obrigatoriamente ter um município principal, que é chamado de município mãe ou município polo. Aqui na Bahia nós temos 2 regiões metropolitanas apenas: a de Salvador, que foi a primeira, e a de Feira de Santana, criada em 2009. Antes, Feira de Santana abarcava a micro-região. A de Salvador, originariamente, era composta por Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Candeias, Simões Filho e Dias Dávila, mas hoje já se incluiu outros municípios, a Assembleia Legislativa fez isso, como, por exemplo, Mata de São João, São Francisco do Conde, Itaparica, Veracruz e outros tantos. Então a gente tem uma região metropolitana hoje maior, mais extensa. E há um facilitador exatamente na prestação dos serviços e na criação de estrutura física, de obras nesses setores, nessas figuras, para facilitar a vida das pessoas que vivem nesses municípios. Tá certo? Bem, então a região metropolitana, que traz de característica, são municípios limítrofes, com continuidade urbana e sendo baseado aí em torno de um município polo ou município mãe. Como é que se difere as micro-regiões dessa primeira figura? As micro-regiões também existem em função de municípios limítrofes, mas aí vem o primeiro detalhe: não precisa ter continuidade urbana. Os municípios podem ter divisão territorial apenas rural, não precisa ser urbano. Esses municípios têm que ter
obviamente, necessidades em comum, tá? Para ter serviços e estrutura preparada especificamente para todos eles ao mesmo tempo. E além dessa primeira característica, a outra é que eles não possuem município mãe ou município polo. O município principal é chamado de município sede. Então as micro-regiões, aqui na Bahia tem um monte de micro-regiões, muitas micro-regiões, né? Como por exemplo de Irecê, de Vitória da Conquista, de Barreiras, de Itabuna e outras tantas. Essas micro-regiões, portanto, são formadas por municípios limítrofes, sem a necessidade de continuidade urbana, e gira em torno aí, que forma em torno de um município sede, tá certo? A última figura são os aglomerados ou as aglomerações urbanas. Essa terceira figura, ela também se caracteriza por ser composta por municípios limítrofes, tá? Isso é obrigatório também. Agora, o detalhe do aglomerado é que na divisão desses municípios existe um contingente populacional, uma densidade demográfica muito alta, né? E em virtude disso, de muito movimento de gente, a gente não sabe onde começa um município e termina outro. E para que serve efetivamente isso aí? Normalmente serve para facilitar a vida dos munícipes nas cobranças dos tributos, né? Acontece muito, por exemplo, aqui em Salvador, entre o município de Salvador e Lauro de Freitas, de residências de bairros ficarem entre esses municípios e receberem cobrança de IPTU dos dois municípios ao mesmo tempo, e o munícipe não saber a quem pagar, terminando judicializando essa disputa para pagar, fazer um depósito judicial para ficar guardado o dinheiro até que se decida se aquele local ali é de um município ou do outro. Então, como por exemplo, no único aglomerado urbano que eu conheço, que é na Baixada Santista, isso não vai ser feito, eles resolveram criar esse aglomerado e a lei que criou diz exatamente como é que vai ser a arrecadação e a distribuição da receita arrecadada a partir dos tributos nessa região, já que não se sabe se aquele local, aquela localidade, aquele comércio ou aquela casa fica no município X ou Y. É para isso que serve um aglomerado urbano, tá certo? Então, bem, a gente termina esse assunto hoje, esse assunto na continuação aí do que a gente já viu sobre a União, esse assunto são os Estados-membros. Farei posteriormente vídeos sobre as outras entidades, os municípios, o Distrito Federal, vamos falar também um pouquinho de territórios. Provavelmente entraremos em separação de poderes e na parte geral e falaremos também em poder legislativo, se assim for necessário, caso o tempo dessa pandemia, desse resguardo, vamos dizer, aqui em Salvador demore mais tempo. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha surtido algum efeito aí na compreensão de vocês, tá certo? Vou fazer outros e aí postar no meu canal no YouTube, como disse agora há pouco, tá bom? Tchau para todos, até logo, até a próxima.